ponto da alavancagem e falando um pouco mais do que a gente viu exatamente nesse balanço divulgado agora, a gente viu a alavancagem real subindo, né, tendo um viés de alta até relativamente considerável, mas a alavancagem em dólar andando de lado, né, completamente estável em relação ao terceiro T. E eu acho que seria interessante também explorar esse ponto, justamente pelo fato de a companhia estar com um discurso de desalavancar, e aí o investidor vai, abre o release e a alavancagem sobe. E aí como é que funciona isso? E por que na verdade, isso acabou acontecendo de uma forma que não tem a ver com o operacional da companhia, sim com a volatilidade alta que a gente teve no final do ano passado em relação à taxa de câmbio. Então, justamente por isso, a alavancagem em dólar permaneceu estável, vocês reforçam com todo mundo que tem que olhar a alavancagem em dólar, não em real. Então, isso até para o investidor institucional, a gente tem algumas perguntas que a gente recebe do pessoal justamente em relação a isso, e a gente tenta fazer essa educação de, olha, é melhor você olhar em dólar justamente para você expurgar o efeito da volatilidade de câmbio, que é não operacional e é uma variável macro que, principalmente no ano passado, acho que cemitério de qualquer economista, ninguém iria esperar que o dólar chegaria a 6,30 em dezembro. Então, se você puder explorar esse ponto e quanto isso acaba também impactando aí a companhia, acho que seria interessante. Perfeito. Igor, esse é um excelente ponto e a gente recebe alguns questionamentos também, acho que é bom esclarecer. Acho que assim, a primeira componente, o fato é, né, a nossa alavancagem subiu, não foi nem agora no quarto TRI, foi no terceiro TRI, justamente com o pagamento do projeto KIT, com o pagamento de 6,3 bi. Então, desde do terceiro TRI até o quarto, a gente até, em dólares, como você trouxe, sinalizou uma estabilidade. Então, primeiro ponto, acho que o crescimento veio daí, não especificamente da questão cambial. Como é que o câmbio afeta a Klabin? Eu acho que isso é importante esclarecer, e ele se fala aí com o fato da gente divulgar, inclusive, o indicador de alavancagens em dólares, que é o que faz mais sentido para a companhia. A Klabin, entre produtos que ela exporta diretamente ou produtos que têm, de alguma forma, seu preço dolarizado, tem aproximadamente 50% da receita ligada ao dólar, né? Então, eu gero exportações, e aí quando o real se deprecia, como a gente viveu fortemente no quarto TRI, isso é bom para a Klabin na perspectiva de exportação. Pelo lado do custo, nós temos uma base, perto de 15% da nossa base de custos é dolarizada. Então, eu tenho um desequilíbrio que faz com que eu tenha uma posição comprada em dólares, porque a minha exportação ela é maior do que a minha base de custos em dólares, né? E como é que a gente neutraliza esse efeito dentro do balanço da Klabin? Nós fazemos isso através da nossa gestão de dívida, que basicamente também é uma dívida hoje perto de 87% dolarizada, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá receitas de exportação, eu linko, né, como a gente tem um hedge, vamos dizer assim, para essa dívida em dólar, e de alguma forma a gente neutraliza isso no balanço. Mas assim, no fim do dia, esse impacto do dólar para a companhia faz com que a gente olhar a métrica em dólares, justamente para evitar momentos de grande volatilidade, ou como a gente viveu só no quarto TRI, foram 70 centavos, né? Então assim, você olhar a alavancagem em reais não faz sentido pela essa perspectiva exportadora que a companhia tem. Então, a alavancagem em reais subiu, como você bem comentou. A gente teve um efeito forte, foi principalmente no quarto TRI desses 70 centavos, que acabou impactando a nossa alavancagem em reais. E aí, acho que é importante a gente comentar que a gente também tem um programa contábil, né, de hedge, que faz com que a gente não tenha esse impacto no resultado financeiro diretamente. Então, de alguma forma, a gente sentiu isso, mas ele não tem um efeito caixa, né? Então, é importante trazer isso. E, por outro lado, então, faz sentido a gente olhar ao crescimento a métrica de alavancagem em dólares, que é o que a gente acompanha, que é os 3,9. De novo, ficou estável, né, relativamente ao terceiro TRI, mas no terceiro TRI subiu por esse pagamento extremamente, né, de 6 bi que a gente teve, e foi no fim do dia o que levou a alavancagem para cima, e que agora a gente está trabalhando para trazer para baixo de novo. Perfeito. E aí, justamente contando essa questão, né, do terceiro TRI sobre o pagamento do KIT, logo depois que teve o pagamento, vocês anunciaram o projeto Platô, que na verdade é, digamos assim, a fase 2, se é que a gente pode chamar assim, do KIT. E eu também acho que é um ponto legal de tocar aqui para explicar, porque
acho que inclusive não só do ponto de vista de redução da otimização do ativo florestal e a redução do custo da madeira, como também as opcionalidades que tem do próprio projeto em termos de possivelmente vender parte do terreno ou de alguma forma rentabilizar aquela terra com algum outro tipo de opcionalidade. Acho que isso ficou, digamos assim, em aberto quando vocês anunciaram o projeto. Então, acho legal de mostrar o quanto essa fase 2 acaba sendo uma evolução do que a gente viu no Caetê, que foi justamente o pagamento que você falou, que acabou subindo a alavancagem. Então, do lado, digamos assim, o lado ruim, a gente viu que é a alavancagem subindo. Então, se você puder falar o lado bom, sem dúvida, que é a melhor parte, a né? melhor parte. Acho que seria legal do pessoal ouvir. Não, com certeza. Esse foi um outro projeto, está sendo, né? Um projeto emblemático para a companhia também. A companhia tem essa estrutura de parcerias com as TIMOS, que são esses investidores florestais, que são parceiros estratégicos. Não é de hoje, a gente já vem fazendo esse modelo há algum tempo, mas acho que o tamanho e a relevância dessa operação, ela se destaca com certeza em relação a tudo que a gente já fez até hoje, né? Então, só para relembrar, quando a gente anunciou a compra desses ativos florestais, nós então compramos terras e a gente trouxe florestas também dentro do escopo desse pagamento aí dos 6 bi. Tudo junto foi o que custou para nós. Mas não necessariamente essas terras que nós adquirimos, nós tínhamos a intenção de continuar com elas, né? Porque muitas vezes são terras que não estão tão perto assim da fábrica. Assim, o grande ponto da redução de custos do projeto para nós que eu comentei é justamente porque essas fazendas que nós compramos, o raio médio ele melhorou bastante, né? E essas fazendas são muito próximas da nossa fábrica, o que reduz esse custo logístico, custo de colheita, enfim, uma série de sinergias de custo, né? Mas desse conjunto de terras, né, que foram 85 mil hectares que a companhia comprou, não necessariamente fazia sentido continuar com toda essa área. E nós, quando fizemos a aquisição do projeto Caetê, nós já anunciamos também que a gente tinha uma intenção de desinvestir ou monetizar uma parte dessas terras. Então, tinha até um cronograma de como a gente faria isso ao longo do tempo. E o projeto Platô, no fim do dia, ele representou para nós uma oportunidade de fazer isso de uma maneira mais acelerada, né? Então, a gente entrou com essa parceria florestal com esse fundo, justamente com a intenção de monetizar uma parte desses ativos, numa operação total que a gente estima que sejam de 2,7 bi, né, que também contribui para o processo de desalavancagem que nós comentamos bastante aqui, e que inclusive a gente já recebeu a primeira tranche agora em fevereiro. Então, a gente também anunciou a expectativa é de que sejam, então, 2 tranches que são compromissadas, né, e uma terceira tranche de 900 milhões, que a gente tem uma segurança boa de que também vai acontecer ao longo do primeiro semestre. Então, esse 800 bi, mais a diferença que tem pela frente, vai totalizar os 2,7 em monetização de ativos, que vai ajudar também no processo de alavancagem, assim como já aconteceu com essa primeira tranche que nós recebemos, também foi já direcionada para o pagamento de dívida. A ideia é que a gente faça isso conforme o projeto caminha. Então, sim, acho que é importante esclarecer esse ponto, né? Acho que a companhia, de novo, tem esse modelo de negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente vem fazendo isso desde 2018. A gente tem, hoje, praticamente, o montante de operações da companhia, ele é similar ao montante que a gente fez numa operação única do Platô, e é por isso que a operação é tão relevante para nós. E no momento onde a companhia justamente está buscando essa redução de alavancagem, contribui de uma maneira bem importante também ao longo de 2025.